Fred começará a ficar na cola do Juliano, exatamente no momento em que ele prepara uma de suas piores maldades contra Clarice Beatriz. Quando o plano de Juliano estiver quase dando certo, Fred vai aparecer com tudo. Se revelará policial disfarçado e marido oficial da Clarice. Tudo pode acontecer quando Juliano se encontra com um capanga, sem perceber que Fred está observando. O vilão entrega uma maleta para o capanga e fala: "Aqui está o que combinamos, pelo que você está prestes a fazer com a Clarice. Eu não admito erros. Está me ouvindo? A Clarice mexeu numa casa de marimbondos e vai ser picada." Logo em seguida, ele entrega uma segunda maleta e continua: "Esse é um bônus. Você vai fazer a mesma coisa com a Beatriz. Eu sei muito bem que essa garota pode ser uma pedra no meu sapato. Então vou me livrar dela antes que seja realmente um problema." Metros dali, Fred fica furioso com o que ouve e comenta: "Ah, Juliano, você vai ter o que merece muito em breve." De repente, Fred pisa em falso numa pedra, que sai rolando pela rua. Juliano escuta o barulho e grita: "Quem está aí? Quem está aí?" O vilão sai correndo em direção ao barulho, mas não encontra ninguém. Engolindo em seco, ele comenta: "Deve ter sido só um animal. De qualquer forma, eu tenho que ser mais cauteloso daqui para frente." O que ele não imagina é que Fred já está um passo à sua frente e promete acabar com seus planos em grande estilo. Não muito tempo depois, Fred se encontra com Beatriz e, sem rodeios, diz: "Um dia vou te explicar, mas nesse momento eu preciso que você confie em mim. Vá atrás da sua mãe e fuja da cidade com ela, imediatamente." Confusa, Beatriz pergunta: "Por que você está me dizendo isso? Você está sabendo de alguma coisa?" Fred responde: "Por favor, o quanto menos você saber, melhor. Confia em mim. Eu nunca te pediria isso se não fosse para o seu bem." Mesmo sem entender o que está acontecendo, Beatriz decide seguir o conselho. A mocinha corre em direção à casa de Teresa, onde Clarice está. No meio do caminho, ela se esbarra com Beto, que pergunta: "Para onde que você vai com tanta pressa?" Enquanto isso, Clarice vê a porta da casa de Teresa aberta e questiona: "Amiga, você deixou a porta desse jeito?" Teresa responde: "Não, só estamos nós duas aqui. Eu me lembro de ter trancado. Você sabe como sou com essas coisas." Com os olhos arregalados, Clarice questiona: "Será que alguém invadiu aqui e não percebemos?" As duas ficam assustadas e decidem ligar para alguém. Não muito longe dali, Beatriz explica o que está indo fazer. E nervoso, Beto pergunta: "Você vai acreditar no que um desconhecido está te falando? E que ideia é essa de fugir com a Clarice da cidade?" Beatriz responde: "Eu posso tê-lo conhecido há poucos dias, mas algo me diz que posso confiar nele com meus olhos fechados. Me desculpa, Beto, mas eu vou atrás da minha mãe. Nós duas vamos decidir o que fazer juntas." Nesse meio tempo, Teresa tenta ligar para a polícia, mas percebe que seu telefone está mudo. De repente, uma voz pergunta: "Será que não é porque está fora da tomada?" Ao ouvir a voz, Teresa fica em estado de choque e encara o capanga de Juliano. Engolindo em seco, ela pergunta: "Quem é você? Cadê a Clarice? Ela tinha ido para o quarto e..." O capanga interrompe e responde: "Cala a boca! Sou eu que dou as cartas por aqui. Preste muita atenção. Você não vai chamar a polícia, ou então nunca mais verá sua amiga.
Está me escutando? Trêmula, Teresa diz. Não, pelo amor de Deus, não leve a Clarice. A ruiva tenta partir para cima do homem, mas ele a empurra. Teresa cai desacordada no chão. Um tempo depois, Beatriz e Beto chegam na casa de Teresa e logo se assustam ao encontrarem a porta aberta. Ao ver a ruiva no chão, Beto arregala os olhos e fala: O Fred tinha razão, mas como? Beatriz corre para ajudar Teresa, que acorda atordoada gritando por Clarice. Com os olhos marejados, Beatriz pergunta: Você está bem? O que aconteceu aqui? Teresa responde: Eu estou sim. A última coisa que me lembro é de um homem me ameaçando. Por que ele levou apenas a Clarice? Por que não me levou também? Meu Deus, espero que minha amiga esteja bem. Beatriz e Beto se entreolham e têm a certeza de quem fez aquilo. Os três vão atrás de Juliano e perguntam por Clarice. Cínico vilão diz: Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o meu casamento com a Clarice não anda a mil maravilhas. Inclusive, ela tem dormido com a Teresa há dias. Então, se aconteceu alguma coisa com a minha esposa, a responsabilidade é dela. Furiosa, Beatriz retruca: Não tente nos fazer de idiotas. Eu sei muito bem quais são as suas motivações e o motivo de querer a Clarice fora do seu caminho. Teresa diz: É isso mesmo. Se acontecer alguma coisa com a minha amiga, eu conto tudo o que sei. Com um olhar ameaçador, Juliano fala: Pois tente. Vá lá na delegacia. Eu duvido que acreditarão numa maluca que tem mania obsessiva de limpeza. Mas fique sabendo, Ruivinha de Araque, que toda ação tem uma reação. Beto entra na frente das mulheres e afirma: Que bom que o senhor sabe. O recado está dado. Os três saem apressados, deixando Juliano com uma expressão de fúria. Beatriz e Beto deixam Teresa em segurança em casa e partem para a agência. No meio do caminho, eles percebem que estão sendo vigiados e apertam o passo. Ao chegarem na Hi-Fi, eles se encontram com Fred, que diz: Ai, que bom que você está bem, Beatriz. Eu fiquei sabendo o que aconteceu com a Clarice. Mas você deve tomar muito cuidado, porque você é a próxima. Revoltado, Beto empurra o empresário e berra: Quem é você, hein? Como que você sabia o que ia acontecer com a Clarice? Está tentando assustar a Beatriz, dizendo que ela é a próxima? A mocinha entra na frente de Beto e fala: Calma, não adianta ficar discutindo uma hora dessas. Beto retruca: Esse cara é muito estranho. Ele chegou aqui do nada e agora quer dar uma de justiceiro? Qual é a sua? Respirando fundo, Fred responde: Eu vou explicar tudo em breve. Mas agora, eu preciso que vocês continuem acreditando em mim. Eu sei como achar a Clarice, mas eu preciso que a Beatriz seja usada como isca. Após Fred explicar o seu plano, Beatriz acaba aceitando ser usada como uma isca. Mesmo a contragosto de Beto, Fred coloca um rastreador em Beatriz e ela se sente preparada para salvar sua mãe. Logo em seguida, a mocinha sai pela rua sozinha. Em dado momento, ela percebe que está sendo seguida e sente seu coração acelerar. Beatriz segue o plano e começa a andar numa rua deserta. Pouco tempo depois, ela vê um pano sendo colocado em seu rosto e tudo fica escuro. Não muito tempo depois, Beatriz acorda ao lado de Clarice. Em prantos, a mulher diz: Ai, graças a Deus! Eles fizeram algum mal a você, minha estrelinha? Beatriz abraça sua mãe e responde: Não, eu estou bem. O que estamos fazendo aqui? Onde estamos? Clarice responde: Eu não sei, não consegui decifrar. Tem um homem que fica na porta o tempo inteiro.
Eu não sei o que vai acontecer com a gente. Tremendo dos pés à cabeça, Beatriz se aproxima do ouvido de Clarice e continua. Continue agindo dessa maneira, com medo. Mas eu estou usando um rastreador. Logo a ajuda vai chegar. Em meio às lágrimas, Clarice abre um sorriso e abraça sua filha. De repente, Juliano entra no local e diz: Ora, ora, ora! Mãe e filha finalmente juntas. Nervosa, Clarice fala: Pelo amor de Deus, nos tire daqui! Você não precisa fazer isso com a gente! Juliano retruca: Claro que eu preciso. Vocês duas se tornaram muito mais do que um obstáculo para mim. Se tornaram o meu passaporte para a prisão. Mas eu não vou deixar que isso aconteça. Não é? Aflita, Beatriz diz: Eu juro que não conto nada para a polícia. Juliano solta uma gargalhada debochada e fala: É claro que eu não vou acreditar nisso. Depois você quer que eu acredite em quê? Papai Noel? Coelho da Páscoa? Ora, coisinha, eu não sou ingênuo. Tentando proteger sua filha, Clarice questiona: O que você quer de nós? Eu fujo do país. Desapareço da sua vida. Mas nos deixe ir embora. Juliano responde: Sabe que eu te amei de verdade, Clarice? Eu não estou mentindo. O amor às vezes se apresenta de formas não convencionais. Eu, por exemplo, quis te dar comprimidos para que você fosse exatamente da forma que eu queria. Mas agora cansei de brincar de boneca. Você e sua querida filha vão virar estrelinha. Chega a ser irônico, não é? Nesse momento, Juliano tira um objeto de sua cintura. E desesperadas, Beatriz e Clarice tentam se proteger da forma que podem. Engolindo em seco, Beatriz pergunta: Você não quer ouvir as minhas últimas palavras? Juliano abre um sorriso e responde: Eu acabei de ouvir. De repente, um grande estrondo acontece ao lado de Juliano e ele cai no chão. Nesse momento, Beto e Fred aparecem. E em choque, o vilão pergunta: Mas o que é isso? Como? Fred o interrompe e diz: Aquele seu capanga é muito fraco. Ora, Juliano, eu achei que você fosse mais forte que isso. Beatriz aproveita o momento e tira o objeto de perto de Juliano. Clarice abraça sua filha e tenta protegê-la o quanto pode. Atordoado, Juliano questiona: O que está acontecendo aqui? Quem é você? Fred retruca: Eu sou um policial. Eu estou disfarçado para poder te investigar. Todos ficam surpresos e Beto abre um sorriso discreto. Fred se aproxima do vilão e pergunta: Mas não está me reconhecendo? Juliano arregala os olhos e comenta: Não pode ser. Fred afirma: Pois é, pode acreditar. Sou eu. Eu te procurei pedindo ajuda. Eu estava sendo perseguido e só queria um trabalho para poder ajudar a minha família. E o que você fez, hein? Me obrigou a sabotar um carro de um tal Rafael e depois tentou se livrar de mim. Ao ouvir o nome do marido de Zélia, Clarice arregala os olhos e fica ainda mais confusa. Juliano tenta se afastar, mas Fred o segura pela camisa e continua: Você usou da minha fragilidade, da minha vulnerabilidade para poder cometer suas maldades e se livrar das provas sem se comprometer com ninguém. Mas eu sobrevivi. Mudei para os Estados Unidos, estudei e estou há anos pensando numa maneira de me vingar. Mas quando eu soube que você tinha se casado com a minha esposa e quase havia matado a minha filha, eu sabia que teria que me controlar para não acabar com você. Nesse momento, Beatriz e Clarice apertam a mão uma da outra e percebem que aquele homem é alguém de seu passado. Em estado de choque, Clarice se aproxima de Fred, passa a mão em seu rosto
e pergunta: Antônio, é você mesmo? Em prantos, Fred responde: Sou eu, meu amor. O Juliano fez coisas horríveis comigo. E investigando meu passado, ele criou uma obsessão por você. Beatriz se aproxima de seu pai e, emocionada, diz: Eu não acredito. Eu tenho os meus 2 pais de volta. Isso parece ser um sonho. Fred afirma: Eu sei que deveria ter voltado antes, mas eu precisava estar preparado. Mas agora, podemos ser uma família de novo. Aproveitando a distração de Fred, Juliano engatinha até a porta e começa a correr. Mas de repente ele é cercado por policiais e o delegado aparece para levá-lo. Você acha que finalmente as maldades do Juliano chegaram ao fim? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.